Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, inscreva nesse canal, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal e ouça essa palavra do começo ao fim. Deus vai falar ao teu coração. A palavra de Deus para mim e para você, ela está aqui no livro de Lucas, no capítulo 5. Eu quero ler com vocês o versículo 4 e o versículo 5, aonde a Bíblia vai nos dizer: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora vá aonde as águas são mais fundas. Então disse a todos: lancem as redes para pescar. Mestre, respondeu Simão, nós trabalhamos duramente toda a noite e não pegamos nada. Porém, se o Senhor diz assim, vamos lançar as redes novamente. Meus amados, eu quero estar meditando com você nesse texto, nessa palavra. Aqui, meus amados, Jesus havia ali anunciado sobre o reino e ele chama ali Pedro para ir às águas profundas, porque Pedro havia pescado a noite toda e não havia pegado nada. No Salmo 127, no versículo 1 e 2, vai dizer que o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. E se o Senhor não trabalhar, em vão trabalha o trabalhador. Meus amados, nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos do favor de Deus. Jeremias 17:5 diz que maldito é o homem que confia no homem cujas forças estão em seus próprios braços. Não lute com suas próprias forças, mas, meus amados, firme-se na graça de Deus, no favor de Deus, firme-se na palavra de Deus. Se você der ouvido à palavra de Jesus, a sua vida vai mudar. Tudo vai dar certo para você. Pedro diz sobre a palavra de Jesus, ele ia lançar a rede novamente. E no momento que ele lança a rede novamente, meus amados, ele pescou tanto ali que os barcos começaram a afundar. E ele falou para Jesus: tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Porque, meus amados, Jesus abençoou grandemente com abundância. Aonde Jesus chega, meus amados, ele muda a história, ele muda o cenário, ele transforma toda maldição em bênção. Jesus Cristo, meus amados, ele me abençoou e abençoou você. Efésios 1:3 vai dizer que todas as bênçãos espirituais elas nos foram concedidas em Cristo Jesus. Por que ela é em Cristo? Porque não é nas forças de meus braços, não é nas forças de seus braços, não é pelo meu esforço, não é pelo seu esforço, mas todo mérito é de Deus. É um presente que ele nos dá, é um presente que ele dá àquele que crê. Pedro creu, lançou a rede e Jesus diz para Pedro: eu agora vou fazer você um pescador de homens. E ali, meus amados, Jesus começou a trabalhar na vida de Pedro e Pedro ali, meus amados, foi um pilar da igreja. Pedro foi um homem muito usado. A Bíblia vai dizer que até a sombra dele, quando passava pelos enfermos, os enfermos eram curados, porque a graça de Deus estava sobre ele. Jesus estava ali, meus amados, ensinando Pedro que pelo esforço dele, meus amados, ele não ia chegar a lugar nenhum, mas se ele ouvisse a voz de Deus, coisas extraordinárias iam acontecer na vida dele. Da mesma maneira, se você se esforçar em suas próprias forças, você, meus amados, vai ter os mesmos frutos que Pedro teve. Pedro não havia pescado nada, ele não pegou nada, porque ele firmou em si mesmo, firmou em suas próprias forças. Mas quando ele toma a decisão de ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer e lançou a rede sobre a palavra de Jesus, tudo mudou. Nós aprendemos com isso, meus amados, que quando nós se achegamos a Deus, quando nós clamamos por socorro, quando nós pedimos a ajuda do Senhor e firmamos na palavra do Senhor e sobre a palavra de Deus, nós lançamos a rede, meus amados, vai haver fartura. Vai haver fartura aí no seu lar, na sua casa, haverá bonança. Bonança para mim e para você. Em João 10:10, Jesus ele diz: o diabo veio para roubar, para matar e para destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. A vida abundante, ela vem de Jesus, ela flui de Jesus. O que eu e você precisamos fazer para receber essa vida é ouvir a voz dele, dar ouvido à palavra de Deus. A Bíblia diz ali em Romanos 1,17 que o justo viverá
pela fé. Quando você ouve Jesus, quando você ouve a palavra de Deus, você é justificado. A palavra limpa você. Jesus é a própria palavra. A Bíblia diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ali em João, no capítulo 1. E essa palavra viva, meus amados, ela veio para trazer vida ao meu coração e para trazer vida ao seu coração. E Pedro ali, meus amados, ele ficou maravilhado porque ele viu ali a glória de Deus, ele viu ali o poder de Deus sendo manifesto. Como pescador experiente, ele não pegou nada, mas sobre a palavra do Mestre, sobre a palavra de Jesus, a rede veio cheia de peixe. Ele entendeu, ele pegou a visão. Se você entender, meus amados, que se você ouvir a voz do Senhor e agir sobre a voz de Deus, você vai prosperar, você vai ser abençoado, você vai ser bem-sucedido, meus amados. Você vai se chegar com fé e vai receber o que Jesus tem para você. Haverá lutas? Haverá sim, lutas e batalhas, mas Jesus Cristo vai na sua frente. Ele já venceu e a sua fé nele vai colocar você na vitória. Não desista, não pare no meio da tempestade, não olhe para a turbulência. Mantenha o seu olhar firme em Cristo. Olhe para a palavra de Deus. Jesus diz ali em Marcos 9:23, tudo é possível ao que crê. Somente creia, acredite, Deus vai fazer acontecer na tua vida, na tua casa, na sua família. Deus vai fazer grandes coisas por você. As janelas dos céus vão se abrir se você der ouvido à voz do Senhor. Se você, meus amados, declarar que você é um vencedor, se você disser sim para Jesus, meus amados, ele vai mudar a sua história. Ele vai, meus amados, tirar você da derrota e vai transportar você para a vitória. Ele faz o convite a todos: vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Somente Jesus tem o descanso para mim e para você. Somente Jesus pode dar paz para mim e para você. Somente a paz, meus amados, que vem de Deus, que pode colocar, meus amados, eu e você no descanso. A paz que excede todo entendimento. Essa paz nos dá a garantia de nós, meus amados, descansarmos, de nós podermos confiarmos no nosso Senhor, porque em Cristo eu e você, nós somos redimidos, nós somos perdoados. E Pedro aqui, meus amados, ficou maravilhado, porque ele havia trabalhado duramente e não havia pegado nada. Mas depois de uma palavra de Jesus, meus amados, os barcos não suportaram o peixe. Entenda, não é o seu trabalho, mas é ouvir a palavra de Deus. João 6:28 perguntaram: o que eu devo fazer para realizar a obra de Deus? Em João 6:29, Jesus responde: creia naquele que ele enviou. Creia em Cristo, creia na palavra e você vai ver, meus amados, as portas se abrirem para você. Não desista, não desanime, persevere, mantenha firme a sua fé, creia em Deus. Tudo será possível para você, se você crer em Cristo, se você confiar. Jesus aqui, meus amados, estava dando uma demonstração para Pedro. Se ele respondesse o chamado de Jesus, se ele ouvisse a voz de Deus, Deus ia suprir abundantemente todas as necessidades dele. E além de tudo isso, meus amados, Jesus ia dar paz ao coração de Pedro. E Pedro, meus amados, tomou a decisão de seguir Jesus. Tome a decisão, siga Jesus, abra o seu coração, entregue sua vida a ele. Entenda, por suas forças, pelo seu trabalho, só haverá canseira. Mas se você entrar no descanso do Senhor, como diz ali, meus amados, em Hebreus no capítulo 4, você vai poder, meus amados, simplesmente deitar e dormir tranquilamente no meio da tempestade, como Jesus fez quando ele estava no barco, porque você vai ter a certeza que a tempestade, a luta, ela não vai paralisar você, porque você está em Cristo.
Você está na vitória. 1 João 5,4 vai dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé é em Jesus, a nossa fé na palavra de Deus. Amém? Eu quero orar por vocês, Pai. Eu oro por todos que ouvirem e receberem essa palavra, que eles sejam renovados, fortalecidos em Ti, na Tua graça e na força do Seu poder. Eu oro, Pai, para que o entendimento de todos os ouvintes, Pai, sejam abertos, para que a Tua graça seja derramada, para que todos, Pai, venham colocar a confiança em Ti, porque somente o Senhor tem o descanso para nós. Nós tomamos posse da vitória para nós e para nossa casa, em nome de Jesus. Amém.